Oi, vamos falar um pouquinho hoje sobre organização. Quero ver se eu consigo organizar uma fala, um entendimento aqui dessa habilidade de organização, se organizar. Para a leitura corporal tem um centro da organização, né, aqui na testa, onde a gente desenvolve as nossas funções mentais, e tem uma área bem pequenininha, ver se eu consigo, mais ou menos aonde os fios da sobrancelha mudam o desenho, né, começam a descer no desenho natural da sobrancelha, né, onde ela começa aqui a imagem está invertida, eu não consigo. Então, mais ou menos aqui a gente tem dois triângulozinhos que é o centro da organização, tá? É um triângulozinho aqui nessa área onde a sobrancelha começa a sofrer aí os fios dela, né? Uma mudança no sentido, começam a cair, descer para ter uma depressãozinha. E esse centro da organização, a gente vai desenvolvendo ele durante os setênios aí de vida, e ele só se completa o amadurecimento desse centro da organização lá no terceiro setênio, com 21 anos. Então, no primeiro 7 anos de vida, de 0 a 7 anos, mais ou menos, tá, gente? Isso não é rígido. Isso é os 7 anos de cada um, tá? De cada um. Essa área, né? Ela não ainda está ativa, ela não ainda está funcionando. Ela é alimentada, nutrida pelo centro da noção, que é uma área que a gente chama de área 4, que tá Gente, olha que difícil. Ver invertido e se tocar, nossa. Que é mais ou menos aqui, tá? A área 4. Um triângulozinho também pequenininho. Que tá aqui, a gente tem área 1, área 2, que é o centro da memória, bem no centro, e logo ao lado tem essa área 4, que é bilateral, de um lado e de outro. A área 13 também é bilateral. E essa área 4 é o centro da noção. Então, é ela que atua na organização, ela que alimenta o centro da organização, de 0 a 7 anos. Então, de 0 a 7 anos, não adianta a gente querer ensinar organização para criança. E se a gente fizer isso, a gente vai estar atrasando, complicando esse desenvolvimento, né? Essa maturação. Quem faz esses estágios de maturação é o pâncreas. Então, o pâncreas está lá na sua estruturação dessa organização. A área 13 ainda não está ativa, ela não está atuante. A criança de 0 a 7 anos, ela vai se organizar através do centro da noção. Então, é através da observação da organização alheia, do entorno, né? Então, eu querer que a criança se organize, eu quero ensinar organização, não adianta eu querer organizar a criança, as coisas dela, a vida dela, os espaços dela. Eu vou ser organizada e a criança vai aprender por observação, ela vai criar essa noção, o que é organização, para que serve, qual o sentido, qual o propósito,
O que acontece se é organizado ou se é desorganizada? De qualquer forma, ela vai estar ali observando através da noção, criando essa noção de organização, né? Então ela observa o entorno, os responsáveis, a casa dela, o quarto da mãe, do pai, dos irmãos, na escola. Ela vai criando noção, né, dessa ordem, desse método. Esse desenvolvimento da organização vai trabalhar todos os tipos de organização, de pensamento, de tempo, de espaço, de atitudes, de escolhas, de prioridades. Então, tudo que está relacionado com organização, né? Então, olha que importante que é a gente respeitar essas etapas. São 3 etapas de desenvolvimento dessa organização. A primeira, de 0 a 7 anos, o centro da organização está sendo nutrido, alimentado pelo centro da noção. Então, não existe essa condição de cobrar ou treinar uma organização para a criança. Então, a criança vai observar esse tema no seu entorno. Olha, meus responsáveis, né, as pessoas que eu uso como referência, tem uma certa organização que facilita a vida, ou que dificulta, ou que entra num estado ali de sofrimento com essa organização, ou essa organização da minha mãe, do meu pai, da minha professora, causa um sofrimento, uma angústia, ou facilita a vida. Então, ela vai tendo essa noção, centro da noção, através da observação, né, do para que serve, o que é se organizar, o que é se desorganizar. Tudo isso vai criando referências e nutrindo essa área da organização, através da noção. 0 a 7 anos. Ele vai entendendo o que é essa condição de organizado e desorganizado. Aí, no segundo setênio, de 7 a 14 anos, ela começa a evoluir o conceito pessoal de organização, né? E é importantíssimo nesse período, para essa estruturação, para essa maturação da organização, a criança ter essa liberdade de criar o seu jeito de se organizar. Então, ela já tem as referências, né, para que serve, o que é se organizar, que efeitos isso tem na vida diária das pessoas e da minha, e como eu vou criar o meu jeito. Então, é aqui de 7, né, 8 a 14 anos, depois de 7 anos, que a gente começa a oferecer para a criança os espaços para ela organizar. Antes não adianta, ela não tem essa estruturação mental. A gente vai estar treinando e vai estar tirando dela essa condição de entender, né? Ter noção do que é organização. Então, depois, lá para 8 a 14 anos, no segundo setênio, que a gente começa a oferecer os espaços para ela organizar. Então, o armário dela, as gavetas dela, né? O quarto dela, a gente pode facilitar criando espaços, divisões para ela poder classificar e ver como é que ela vai separar as coisas. Mas é importante a gente autorizar esse jeito dela. Então, os pais, eles têm que ter
a habilidade de suportar a organização da criança. Eu ofereço ali gavetas com divisões vazias, ponho lá as divisõezinhas, outras gavetas eu deixo sem divisões, espaços que sejam de fácil acesso, todos ao alcance dela, isso desde lá do 0 ano, né? Desde o 0 ano, a gente organiza os espaços que a criança tem acesso, que são os espaços dela, né? Que são as coisas dela. Mas aos 7, depois dos 7, 8 a 14 anos, a gente já começa a passar para ela a organização desses espaços e acolhe, suporta, autoriza, permite, sem crítica, sem treinamento de métodos, né? Porque ela vai criar a forma dela e ela vai experienciar essa organização que ela observou antes. Isso funciona, nossa, na hora que eu preciso achar, não acho. E ok, a gente não vai, tá vendo? Eu falei que era melhor, pronto. Aí avacalhou, né? Porque é um momento em que ela vai estar desenvolvendo o conceito pessoal de organização. E esse conceito pessoal, ele é criativo, sensivelmente racional, para ela ir criando esse raciocínio em cima, ela tem que sentir, ela tem que ser autorizada a criar a forma dela, o jeito dela. A leitura corporal fala que essa coisa da organização é como a impressão digital, ela é individual, não vai ter a minha organização, não vai funcionar para o meu filho, para o meu vizinho, para o meu aluno, não vai funcionar. Cada um tem a sua, o seu jeito de se organizar, de criar seus métodos, de criar sua lógica nesse tema, né? De pensamento, de utilização do tempo, de escolhas, de prioridades. Ela já começa aí a desenvolver a autonomia dela, né? No segundo setênio já existe a autonomia desse movimento. Então, ela vai experienciar a organização dela até os 14 anos. A gente até pode fazer junto, a gente pode sugerir, mas nunca definir, determinar, julgar, criticar, né? A gente pode trazer referências, trazer ideias, mas a criança tem que ter essa liberdade, tá? De se organizar com suas próprias pernas, com seus próprios pensamentos, com seus próprios métodos. E é muito importante para a organização de segundo e quinto centro de força, que é essa coisa da vivência do prazer, né? Disso ser uma função de desenvolvimento e de entendimento da motivação, da vida prazerosa, da vida com leveza, distúrbios, desordens em relação a esse movimento de segundo e quinto centro. Segundo, sexualidade, as trocas iniciais, e o quinto centro, a expressão e uma sexualidade mais sutilizada, quer dizer, a vivência do prazer, da vida prazerosa, da vida fácil, da vida fluida, né? Segundo centro,
nutre o sangue, que é fluência de vida. Quinto centro, merecimento, abundância, sabe? Então, essa permissão para fazer por si, para si, para se organizar segundo o que motiva, o que traz afã, o que é prazeroso. Então, é importante, a gente desenvolve isso de 7 a 14 anos, nesse experimento dessa autonomia na organização. O meu jeito próprio, tá? A área 13 já começa aí a atuar, a criar a sua forma de organização, depois de ser nutrida pelo centro da noção, antes dos 7 anos, através dessa observação. Então, não é treinamento, é experimento da organização, para ela ir criando a sua autonomia, o seu jeito, de forma gostosa, fácil, fluida, prazerosa, com usufruto desses movimentos, dessas escolhas, desses métodos. É onde a gente também desenvolve aí o valor, né? Volta lá no joelho, eu já fiz um vídeo sobre o joelho. Então, tem também um quê de área desenvolvimento do centro da organização, da área 13, das funções mentais, lá no joelho, para a gente ir desenvolvendo o que tem valor para mim, o que não tem, qual o valor das minhas habilidades, das minhas competências. Isso a gente vai criando lá dos 7 a 14 anos também, e durante todo esse desenvolvimento da área 13, essa história da lida com o valor, tá? E aí no terceiro setênio, né, de 14 a 21 anos, entra o desenvolvimento lógico da capacidade de organizar, para a gente criar uma metodologia criativa que tem a ver mesmo, né, aprimorar essa metodologia, que ela só vai se concluir no final desse terceiro setênio, depois de 21 anos, no geral, 21 de cada um, tá? É onde entra verdadeiramente o comportamento organizado. Então, gente, cobrar organização perfeita antes disso é atrasar a maturação dessa habilidade. Então, é depois de 21 anos, e nessa fase, a gente já pode entrar com treinamentos, vamos dizer, desde que eu já tenha entendido o propósito. Primeiro eu vou entender o propósito daquilo que eu estou querendo organizar. Eu vou conhecer qual o propósito, o que é, para aí, depois que eu entendi esse propósito, eu entro com até um treinamento, né? Falo assim, vamos aprimorar isso aqui, né? Treinar uma certa organização, mas depois que eu entendi esse propósito, que é depois lá do 21 anos. Então, de 7, né? De 14 a 21 anos, o centro da organização e o desenvolvimento da metodologia, né, de vida, ela é criativa e ela não é imposta racionalmente, tá? Ela é desenvolvida. Tem uma diferença de, se eu treino a organização, eu vou conquistar educação, pessoas educadas. Se eu desenvolvo organização, eu vou conquistar
criatividade, eu vou conquistar autonomia, eu vou conquistar sabedoria. Deixa eu até ver se é essa capacidade assertiva de ação, né? Eu tô querendo achar a palavrinha que é nesse movimento de desenvolvimento sensível do racional, né? Da autonomia. Achei aqui. Área 13 treinada promove educação. Área 13 evoluída, que é seguindo todos esses passos, respeitando cada tempo, ela promove aprendizado de vida, né? Algo que a gente jamais vai esquecer. A gente se apropria. Não é só um treinamento, porque às vezes a gente, quando é treinado, naquele período a gente sabe fazer, depois passa um tempo, aquilo sai. Você não lembra mais, né? Mas se você desenvolveu, aquilo é aprendizado de vida, aquilo faz parte, aquilo está introjetado, aquilo é você. Aquilo é você, aquilo não precisa ser mais treinado para acontecer. Então, é essa coisa de respeitar, né? Lá nos 14 a 21 anos, isso já está mais materializado, né? Isso já é possível a gente criar métodos, cada um seu, né? Isso que se completa aqui, a gente tem aqui no braço, no terço proximal do braço, depois aqui do altinho, que o meu tá bem magrinho, do deltoide, a hora que o deltoide começa a afinar, logo depois do volume maior do deltoide, a gente tem o anel da vesícula, todo o braço aqui, ó, né, que é faixa de criação e métodos de atuação. Então, de 14 a 21 anos, essa faixa já está atuante, já está criando ali os seus métodos, a sua forma de atuar na vida, que quando ela está tensa, muito dolorida, a gente está com essa vesícula, isso quem gerencia é a vesícula, muito no racional, sem essa coisa do sensível, sabe? A gente sentir, deixar fluir esse jeito próprio, essa coisa pelo que é prazeroso, pelo que desenvolve a minha curiosidade, lá de primeiro centro, que ativa a minha curiosidade, e se ativou a minha curiosidade, eu vou fazer com afã, com motivação, com ânimo. E aí eu vou criar escolhas que tenham mais a ver com a minha cara, com o meu jeito, e eu vou fluindo melhor na vida, e eu vou expressando, eu vou desenvolvendo, fluir melhor na vida, segundo centro, expressando, quinto centro, desenvolvendo merecimento, abundância, porque aquilo motiva, aquilo eu desenvolvo com afã, com curiosidade, com desafio, com conquista. Então isso já começa a ser materializado aqui nesse terço central, essa criação dos meus métodos de atuação, que não estão só nutridos pela razão, pelo treinamento. É um racional mais superior. Eles são nutridos pelo que faz sentido, pelo que não faz sentido, pelo que verdadeiramente facilita a minha vida, porque às vezes a gente é treinado com algumas organizações que acabam desvitalizando, cansando, não fazem sentido, estão ali só pela lógica.
e não pelo sensível, por fazer sentido verdadeiramente. Isso desvitaliza, isso cansa. Isso hiperativa a vesícula, aquela vesícula mental, eu tenho que fazer. A gente entra nas obrigações, na obrigatoriedade, né? Temos obrigações, mas quando a gente transforma tudo em obrigatoriedade, isso exaure. Vem lá as pedras na vesícula, né? A pessoa muito racional só, faz porque foi treinada a fazer, faz porque acostumou a fazer, faz porque todo mundo faz. Mas isso está me organizando, isso está facilitando a minha vida, isso está trazendo prazer, isso está trazendo motivação para eu estar. Isso a gente vai desenvolvendo de 14 a 21 anos, tá? Lá nas áreas, pela organização de todo o corpo, mas principalmente aqui no terço proximal do braço, principalmente na faixa de criação em métodos de atuação. A gente elabora aqui no ombro, cria um método para que aquilo que eu desejei, que é vontade, que veio aqui do pescoço, desejos, chega aqui no ombro, eu vou elaborar. O que eu faço com esses desejos? Isso tudo é se organizar, tá, gente? Isso tudo tem a área 13 aí em desenvolvimento. Elaborei esse desejo. Crio métodos para eu realizar, para eu conquistar de uma forma mais assertiva, mais fácil, né? Encaminho essa pulsão aqui para o cotovelo, que vai avaliar, ponderar isso mesmo, né? Eu tô fazendo de uma forma mais coerente para mim mesmo. Coerência vem lá de 0 a 7 anos, a partir da noção. É de forma coerente com o que eu sinto, com o que eu quero, com o que eu desejei. Encaminho para o antebraço para encontrar a forma de fazer. Como que eu vou fazer então? Né? Como? Que ferramentas? De que jeito? Aí o punho vai trazer a coragem para isso acontecer e a mão materializa, finaliza, faz a lapidação final aqui nos dedos e finaliza, realiza, expressa, representa. Isso vai gerar outro desejo, outra pulsão e assim vai, né? Aí a gente pode ver onde que está empacado esse movimento, onde dói, onde está tenso, onde eu crio turbulências nesse movimento, e o corpo vai fazendo as tensões, vai fazendo os sintomas, vai fazendo, materializando para aquilo ficar mais concreto para mim, para eu perceber e deixar fluir. Não é para eu bloquear o movimento, né? Não é para eu mudar o movimento, porque se aquilo circulou em mim, aquilo é divino para mim. Isso é que é a gente autorizar esse sensível, porque se eu realizo e vejo que aquilo, nossa, não foi o que eu pensei, não aconteceu o que eu queria, não me realizei fazendo, então não era isso. Aí a gente vai amadurecendo, a gente vai maturando, a gente vai nutrindo lá o pâncreas desses estágios. Ah, eu entendi que isso aqui não era o melhor mesmo, a melhor escolha. Então agora eu abri para pensar em outras escolhas. Mas se antes de eu autorizar, eu só projetar mentalmente, não pode, não devo, não. Eu tô me baseando em experiências alheias, eu tô entrando no auto-engano, porque aquilo
não tá dentro, aquilo tá só no mental, eu me baseei em experiências ou projeções que eu fiz, mas que eu não vivi para confirmar ou não, né? Eu não vivenciei, porque o meu jeito de me organizar é só meu. O que não é bom para um pode ser bom para mim, sim, e vice-versa. Então, é importante a gente fazer esse movimento de desenvolver a partir do sensível, e a partir do sensível meu raciocínio vai se organizando mais, eu vou criando os meus métodos, eu vou me nutrindo do meu jeito, das minhas verdades, dos meus sentidos, eu vou desenvolvendo competências que eu não tinha, eu vou mudando os meus sentidos, as minhas verdades, e a vida vai fluindo. Todo esse processo vai se completar só lá depois do 21 de cada um. Então, a gente já exigir isso, né, antes do 21, de organizar toda a sua vida, profissão, né, tem a história lá por 18 anos a pessoa já tem que escolher a profissão da vida. Ok, se a estrutura, né, social é assim, ok, mas vamos encarar isso como mais um experimento. Eu tô aqui vendo se isso tem a ver comigo ou não. E não encarar como a escolha da vida, né? Porque aí funciona, por isso que é muito comum essa mudança, faz um vestibular, entra para uma faculdade ou escolhe um caminho na vida que não seja faculdade, mas qualquer outro, e aí fica pulando de galho em galho. Nossa, esse menino não sossega. Não é para sossegar ainda, é para vivenciar com autonomia cada movimento desse, sabe? Faz uma escolha, vai lá, experiencia, vive, se sente nela. Tem a ver, não tem, pronto, já experimentei isso, agora vou outro. Aí perdeu o tesão, é porque tudo que tinha ali para eu vivenciar, eu vivenciei. Deixa eu ir pro que me dá tesão agora. Vai ser outra coisa, vai ser outra escolha, vai ser outra aula, vai ser outro tema, vai ser outro amor. E a gente vai desenvolvendo esse centro da organização. Organizando a nossa calma e a nossa pressa. Então as ansiedades, elas são criadas muito a partir de um funcionamento inadequado desse centro, né? Porque eu não tive a chance de estar em cada movimento desse do meu jeito, do meu tempo, com o meu sentido, com a minha autonomia para sentir. E se isso for desenvolvido de forma legal, a gente cria essa calma na vida. Sai da pressa, da ansiedade. Se organiza no tempo de cada coisa, né? Se eu não sou punido ou criticado por esses movimentos de experimentação lá de 14 a 21 anos, é a hora de eu experimentar tudo que eu puder. Eu tô com todos os meus sensores ali ávidos por essa experimentação, por esse conhecimento, por esse entendimento, com autonomia. E autonomia quer dizer o quê? Eu já tenho a condição de experimentar e sofrer as consequências e ser responsável pelas escolhas. Ser responsável pelas escolhas que eu fiz. Aí é que a coisa entra. Porque se eu escolho, ok, tudo tem consequências, né? E eu vou sofrendo essas consequências, a partir disso que eu vou organizando minha faixa de métodos de atuação, meu centro da organização, né?
e aquilo cria novas possibilidades para mim, cria novos desejos, cria novos movimentos. E eu tenho que lidar com as consequências dos movimentos que eu fiz. Sem problema, sem culpa, simplesmente com alegria de ter feito, deu errado, então eu já sei que não é por aqui. Isso traz uma alegria porque abre outro caminho, abre outra possibilidade, eu resolvo lá as questões que foram geradas por aquilo com alegria e a vida vai se organizando com mais propriedade, com a nossa essência, com o nosso jeito, com o nosso caminho. Acho que era isso que eu queria falar sobre o centro da organização e a gente respeitando esses estágios para que isso... e aí, era a última coisa que eu queria falar. Não, sou toda bagunçada, tô com 50 anos, tô com 30 anos, tô com 80 anos e não desenvolvi. Pulei essas etapas, né? Me baseei em treinamentos. Começa de novo. Vê de onde você parou e reconstrói. E autoriza sentir, autoriza esse tempo, autoriza vivenciar cada método desse que eu me coloquei. Faz sentido, não faz? Esse jeito tá me organizando, tá me complicando a vida? E a qualquer tempo a gente pode desenvolver a organização. É só a gente autorizar essas etapas. Observar primeiro de 0 a 7 anos. Então, não queira que a criança se organize, ela está só criando a noção sobre organização, o entendimento do que é, para que serve, através da observação das organizações alheias. Então, alguém que não desenvolveu a organização, não vai conseguir ensinar ninguém a se organizar. Ensina se organizando primeiro. Então, primeiro setênio, observação. Criar noção. Segundo setênio, desenvolvimento do conceito pessoal. Autorizar o jeito próprio de se organizar. E terceiro setênio, 14 a 21 anos, é onde eu já crio o movimento organizado, né, o comportamento organizado, e eu vou experimentá-lo com mais autonomia, com criatividade, com responsabilidade, se responsabilizando por ele. E isso tudo se completa depois do 21 de cada um. Aí pronto, aí minha vida se organizou. E eu vou viver lá com a minha calma, com as minhas escolhas, eu já tenho condição de fixar mais nos meus movimentos, porque eu já experimentei, eu já escolhi, eu já sei qual é. Não quer dizer que eu não vou mudar nunca, né? Mas enquanto ele está acontecendo, ele já é mais meu, já é mais maduro. É isso por hoje. Beijos. Tchau.